Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida de uma forma especial. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre como vencer o pecado. Como vencer as obras da carne. Lembrando que as obras da carne são pecado, porque todas elas são contrárias a Deus e a sua lei e a sua vontade. Então, todas as vezes que nós praticamos ou andamos ou vivemos na obra da carne, nós pecamos. E a grande pergunta é, como vencer o pecado? Lembrando que o pecado pode se manifestar de várias formas na vida de pessoas. Pode se manifestar em vícios, pode se manifestar no pecado da maledicência, pode se manifestar na área da sexualidade, na área religiosa, porque Paulo vai falar sobre isso na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5. Vai falar sobre pecados sexuais, pecados de ordem religiosa e pecado nos relacionamentos interpessoais. Pecados sexuais. Como vencer pornografia, como vencer adultério, prostituição, lascívia, impureza. Eu quero ler com vocês Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Queridos, esse andar aqui, andai, esse verbo andai no grego peripatel, significa viver, conduzir-se. Então, quando Paulo fala aí andar, está falando de viver, de conduzir a vida, de levar a vida no Espírito. Viver no Espírito, em Espírito. Ou seja, a nossa vida ela tem que ser regida, guiada e orientada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então esse é o segredo simples, irmãos. Esse é o segredo simples que nós temos que colocar em prática, que às vezes se torna difícil, mas o segredo para vencer o pecado é andar cheio do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo, guiado pela presença poderosa do Espírito Santo. Porque quando é que o pecado nasce na nossa vida? O pecado nasce exatamente na nossa ausência de Deus. O pecado nasce quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da oração. Quando nós nos ausentamos de Deus, o ambiente do pecado é criado e nós nos tornamos presas fáceis para o pecado. Então, se nós levarmos a nossa vida, conduzirmos a nossa vida guiadas, orientadas, cheias do Espírito Santo, nós conseguiremos vencer o pecado. É por isso que por muitas vezes você vai ver na Bíblia aí Pedro e João cheios do Espírito Santo. João e Pedro e João não eram mais as mesmas pessoas após Atos 2. Você vai ver que Pedro e João estão diante das mesmas pessoas, autoridades religiosas que julgaram Jesus de forma injusta, o Sinédrio, no caso representado por Caifás. Pedro e João estão diante das mesmas pessoas que mataram Jesus, mas eles não se acovardaram, eles não se atemorizaram. Mas eles, cheios do Espírito Santo, com ousadia, eles falaram a palavra de Deus. Então eles venceram o pecado de negar a Cristo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então o segredo, irmãos, é levar uma vida cheia do Espírito Santo, porque Paulo vai dizer no verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. De um lado está o Espírito, de outro a carne. Entre essas duas forças na qual nós somos movidos, está a nossa vontade. Porque o Espírito cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito, porque esses se opõem um ao outro, para que nós não façamos, olha só, para que nós não façamos o que queremos. Na mediação entre essas duas forças, que pode nos reger, tanto a carne como o Espírito, está a nossa vontade, ou seja, nós que decidimos e escolhemos a quem servir. Se nós escolhermos servir ao Espírito, ser cheio do Espírito, nós não iremos satisfazer, cumprir, concretizar, consumar e realizar a vontade da carne. Repare que Paulo começa falando sobre o Espírito no versículo 16, mas ele encerra o assunto no verso 25 dizendo, se vivermos em Espírito, andamos também em Espírito. Ele começa com o Espírito, fala das obras da carne e equilibra novamente com o Espírito. Então, o viver no Espírito é a chave para nós vencermos o pecado, porque o pecado, eu volto a reiterar, é a ausência de Deus na nossa vida que gera o ambiente e a oportunidade para o pecado. Mas se nós vivermos cheios da presença do Espírito, guiados e regidos, nós iremos vencer o pecado. E como nós nos enchemos do Espírito? Paulo dá a receita, falando entre vós, comunhão com a igreja, falando entre vós. Comunhão fortalece o crente, comunhão uns com os outros, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais. A igreja em comunhão, adorando, salmodiando, cultuando a Deus, a igreja se enche do Espírito Santo.
Como eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo? Na comunhão, na oração, na doutrina, quando eu persevero no meu relacionamento com Deus, quando eu vivo uma vida nutrida da oração, eu vivo uma vida cheia do Espírito Santo e o pecado não vai me vencer. Então, esse é o segredo para você vencer o pecado. Queridos, eu creio que uma das áreas que mais prende-nos, uma das áreas com a qual nós mais lutamos de forma ferrenha, são os pecados sexuais. Como faço para vencer a pornografia? Cheio do Espírito Santo de Deus. Viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Troque as tuas redes sociais por momentos longos de comunhão, de oração, de busca a Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Troque um momento de lazer, um momento a sós, por momentos com Deus, porque Davi pecou e o ambiente do pecado foi gerado quando ele estava a sós, em um ambiente de ociosidade, em um ambiente onde ele não estava fazendo aquilo que deveria fazer, não estava envolvido na obra, na batalha, e foi o momento em que ele mais pecou. Então se envolva com as coisas de Deus, se envolva com as coisas do Espírito, com a oração, com a obra, na busca a Deus. Troque as tuas redes sociais, substitua por momentos de comunhão, de leitura da palavra. Eu tenho certeza que você vai conseguir viver uma vida cheia do Espírito Santo e não irá satisfazer as obras da carne, irá vencer o pecado. Se você chegou até o final desse vídeo, Deus te abençoe. O desejo do meu coração é que tu vivas uma vida cheia do Espírito Santo. Recebe esse recado de Deus para o teu coração. Curte, compartilha, comenta, divulga em nome de Jesus.